Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tagarelar. Eu sou a Aline e esse aqui é um espaço para que mulheres diversas passem por aqui e conversem um pouquinho sobre a sua história. Hoje eu convido aqui uma amiga querida que eu não encontro há bastante tempo presencialmente, mas que eu tenho um carinho gigante por ela e eu vou chamá-la para que ela se apresente. Eu dou a liberdade para que ela diga quem é esta moça Mariana que está aqui hoje com a gente. Ai, que coisa boa, Aline. Obrigada, né, assim, pelo convite, pela proposta. Achei muito legal quando eu vi que tu estava com o projeto, porque eu acho ele fantástico. Ai, Gosto muito da ideia. obrigada, Eu acho que quando a gente... bem-vinda! Sim, sim, mas quando a gente descobre, né, caminhos, assim, para a gente também ficar em sintonia com a gente é tão bom, né? E eu acho que Exato. parece que esse podcast, esse teu projeto tem muito disso, né? E Muito, é isso, é muito muito. legal. E É. obrigada pelas boas-vindas, né? Ai, obrigada, Mari. Mari, eu tô aqui. Enquanto eu descubro, né, Mari, o que eu quero ser quando eu crescer, eu tô Sim, descobrindo outras partes sim. minhas que eu não conhecia, talvez. Tá sendo bem É, bom. exato. Ah, imagino. Que legal. Tá. Mari, Mas para deixa eu me além. apresentar, Eu é. quero saber quem. Mas assim, quem é você? Quem é a Uhum. Mariana? Sem me contar o que tu faz, porque eu vou falar disso em seguida. E nem Sim. se é mãe, se é casada, eu não quero saber nada disso no início. Quem é tu? Uhum. Tá, eu pensei sobre isso, né? Porque a gente vai ouvindo os outros episódios e a gente fica refletindo quem sou eu, né? E tu sabe que eu tenho me conectado muito com imagens, assim, no meu momento atual. E quando eu pensei sobre essa pergunta, quem sou eu fiquei pensando que me veio uma imagem de uma foto minha em muitos momentos diferentes. Essa imagem é uma foto que eu tô pulando numa cama elástica no aniversário da Gigi, enfim, da minha filha mais nova. E eu gosto muito dessa foto porque ela passa uma questão de espontaneidade, de liberdade, de leveza, assim, e de alegria. E eu fiquei reflexiva sobre essa imagem que me veio, quem sou eu? E aí me veio aquela foto na cabeça. E eu acho que é isso. Eu sou a Ai, Mariana, assim, divertida, gosto de rir, de gargalhar, gosto de me sentir livre, gosto muito de me sentir livre, muito sem amarras, embora essa liberdade não é, né, essa liberdade. sim, não é tudo isso. É uma liberdade limitada, mas assim, Sim. é uma sensação muito boa que eu gosto de cultivar. E também é uma Mariana muito diferente da Mariana criança, pequena, assim, porque eu era muito diferente disso que eu sou hoje, Por quê? O né? quê? Porque eu era uma Mariana. Eu vou dizer isso, pode parecer meio estranho, mas eu vou dizer assim, eu era uma Mariana triste, Hum. pequenininha. Eu Tu tenho tem essa lembrança fotos, em ti eu ou é tenho. foto? Não, é foto em mim também, nos dois, muito congruentes, com as fotos muito congruentes com como eu me sentia. E, e eu tinha, tem fotos de, sei lá, eu tenho meus pais tinham no apartamento onde eles moravam, fotos da gente, naqueles quadros de madeira que a gente tirava fotos meio 3x4 assim, Sim, sim. que se transformava em quadros. E eu olho para algumas das imagens do meu rosto, até já comentei sobre isso com meu pai, com a minha mãe, enfim, com irmãos, que, nossa, como eu tava com esse olhar, assim, era um olhar triste. Desde 6 meses, 7 meses, assim. Era Bebê. um bebê, eu era um bebê retraído, eu acho, assim, não sei se eu posso usar essa palavra, mas tinha um semblante muito diferente do meu semblante atual, assim, Mari, é a muito primeira vez diferente. que eu ouço isso, porque normalmente a gente escuta assim, né? O inverso. Ah, eu era uma criança tão Ah, feliz, não sei o que, cadê aquela criança? E tu tá falando o é. contrário. E quando foi, então, o ponto de virada dessa criança que tava pra baixo, triste? Eu acho que foi na minha adolescência e na minha vida adulta, assim, as coisas foram mudando
na partir daí, assim, depois da minha adolescência, eu vou dizer. Acho que sim. E que culminou, eu acho que com as minhas buscas pelas coisas que eu estudo, né, profissionalmente, pelas terapias, né, que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, acho que muita coisa mudou, assim. Eu também não posso dizer que eu era uma criança só essa criança, né, Sim. triste. Não, não era só isso. Assim como hoje, só hoje não sou essa pessoa Não. divertida e só Uhum, ela, né? uhum. Não. Acho que nós temos essas faces, né? Mas a presença, assim, mais forte, assim, de quem eu era quando eu era pequena era diferente de quem eu sou hoje. E eu diria, eu vou arriscar dizer que é meio oposto, assim, meio oposto. Tipo, Nossa, essa coisa de profundo. expansão eu sinto hoje. Não sentia Não quando eu era tinha. pequena. Não, não tinha. Nossa, uau, é super assim, curioso mesmo. Curioso. Sim, sim. Nossa, E a gente Mari, pode falar sobre isso, super tranquilo, viu? Até é sim, legal explorar, né? eu Porque eu acho estou esperando as muito. tuas perguntas pra gente ver também Sim, porque é isso, sobre né, Mari? isso. A gente é bem o que eu te disse, assim, eu fico do lado de cá entrevistando e eu escuto Uhum. muito exatamente o contrário, né? A pessoa tá em Sim, busca hoje de resgatar aquilo. E tu trouxe algo completamente diferente. ótimo. Tu acha que É isso te levou verdade. para estudar psicologia? Que tu é Ah, psicóloga? quase toda certeza. Isso, sou psicóloga. Agora eu Além de posso outras coisas, falar. sou psicóloga. Eu sei. Então, eu acho que sim, Aline. Eu acho que tem uma essência, assim, que é talvez de uma essência de como é que eu me relaciono mesmo com o ambiente, com o contexto. Então, eu gosto muito de contar essa história, eu vou aproveitar a oportunidade de contar essa história, porque eu acho ela fantástica, assim, de explicar esse movimento que eu tô te falando, sabe? Então, é assim. O meu pai, quando a gente era pequeno, bom, eu sou, além de psicóloga, eu sou filha, na sexta filha, na verdade, de uma família grande. Então, eu sou uma sexta criança, né, de uma escadinha, assim, de filhos com idades próximas. O meu pai e a minha mãe, né, que se mudaram de Belém do Pará para cá, para o Rio Grande do Sul. Então, eles não são daqui, né? A gente tá falando de Porto Alegre, eles se mudaram de Belém do Pará pra cá. Tem uma história muito show neles, assim, de fazer esse mergulho pro Rio Grande do Sul de uma forma desgarrada, assim, e de uma forma até, eu diria, legal, autêntica, assim, e muito sintonizada com o que eles acreditam, assim. E aí, eu nasci, então, aqui, em 84, então hoje eu tenho 38 anos. E uma das coisas que o meu pai contava quando a gente era pequena era uma história, nós éramos pequenos, era uma história da galinha ruiva. Não sei se você já ouviu falar, assim, dessa Não, história. É uma história mas infantil. Então, o que que é a galinha ruiva? A gente brinca na família sobre a história dela também. Era uma galinha que estava morando numa fazendinha, né, no lugarzinho onde ela morava, e essa fazendinha tinha um monte de amigos, tinha o porco, tinha o pato, tinha o cavalo, o gato, enfim, e a galinha encontrou um milharal num momento, assim, de descoberta, de passeio pela fazenda, e ela achou o máximo achar aquele milharal. Nossa, olha quantas oportunidades a gente podia fazer com esse milho todo, assim, bolo de milho, enfim, e fazer comidas e coisas legais. Ela voltou do passeio dela e foi convidando, a história toda se desenvolve com ela convidando todos os animaizinhos da fazenda para fazer um bolo de milho, só que ela precisava de ajuda para isso. Então ela chegava no gato e dizia: Gato, eu encontrei um monte de milho, vamos fazer um bolo de milho? O que você acha de me ajudar? E aí o gato fazia não e ficava se enroscando e dizia: Não, eu não quero, eu tô aqui agora de preguiça. E aí ele não ia. Aí ela encontrava o porco. Porco, encontrei um milho, vamos lá, seria legal fazer um bolo de milho. Não, eu estou agora ah, me sujando na lama, não posso, estou ocupado. E assim ela ia, e meu pai fazia os sons e tal, então era muito divertido ouvir essa história. E assim, o que que acontece? Ela chama todo mundo, ninguém quer participar, porque tá todo mundo fazendo outras coisas. E aí ela descobre assim, ela descobre não, ela faz o seguinte, bom, então tá.
Então, essa galera não quer fazer, então eu vou convidar os meus pintinhos e eu vou fazer isso sozinha com eles e quando vierem me pedir o bolo, eu não vou dar um pedaço, não vou, não, ela, desculpa, a história é verdadeira é essa, mas assim, ele, eu vou fazer sozinha com os meus pintinhos. E aí os pintinhos fazem todo o processo, pegam o milho e tal, faz o bolo, aí vem o cheirinho de bolo e vem todos os animais para comerem o bolo, porque olha que maravilha, né? Saiu o bolo, que delícia, vamos aproveitar. E aí ela olha assim para eles, e meu pai contava assim: Pessoal, sejam bem-vindos então, vamos dividir esse bolo. Que maravilha que vocês gostaram da ideia do bolo. Eu sou uma galinha muito bondosa. Eu sou uma galinha muito generosa e amiga de todos. E divido as coisas, né, que eu faço com todos. O que que meu pai queria dizer para nós com essa mensagem? Que a galinha era generosa, era bondosa, era compartilhava coisas, mesmo que as pessoas não Apesar de tudo. merecessem, assim, Aham, apesar de tudo. Era uma boa amiga, uma boa, né, uma pessoa boa. sim. E o final da história, na verdade, eu não me lembro quando é que eu descobri isso da história, Ah, não foi com porque o final ele. não é esse. Não, o final, na verdade, da verdadeira história da galinha ruiva, não é esse o final. O final é de limite. O final é de ela diz o seguinte: olha só, galera, vocês não contribuíram com o bolo. Eu pedi ajuda de todo mundo. E eu lamento, ninguém vai comer. Só eu e os meus pintinhos. Ela deu E limite. aí, isso. E aí, por que que eu tô dizendo isso e tô fazendo essa conexão toda? Porque, na verdade, a verdade é essa. Eu, Mariana, me sinto hoje fazendo essa transformação de uma menininha que precisava agradar, que precisava, enfim, ser amada e gostada, porque tinha esse lugar, assim, de faça isso, faça aquilo, não faça tal coisa que não é legal ou a gente não Sim. admira. Assim é bonito. Assim é bonito. E quando eu saquei essa história da galinha ruiva também, no meio de mudanças na minha vida, assim, cara, a galinha ruiva é show, porque a galinha ruiva, ela se coloca. Nossa. Não, E, demais. e aí, porra, quem é essa galinha ruiva, sabe? Por que que meu pai não me contou essa história desse jeito? Minha nossa. E foi uma transformação, e tem sido ainda Ainda. uma transformação, isso. E diria assim para nós, na nossa família, assim, volta e meia a gente tem uns embates, e eu menciono isso, assim, porque para mim isso foi muito tocante. Cara, a gente tem que colocar um limite aqui. Cadê a nossa raiva assertiva Nossa. para se colocar, né, para dizer o que quer dizer e, sabe, expandir, Claro. Nossa, né? Mari. E deles, assim, de toda a tua família, só tu saiu psicóloga. Se Só eu tornou. ser psicóloga, isso. Mas assim, quem são as influências também, né? Minha mãe é psicopedagoga, na verdade, ela é Tá. pedagoga, Uhum. mas ela foi pro lugar também da orientação educacional, né? Desses problemas familiares que intercorrem na aprendizagem, enfim. Sim, E a minha irmã, uma das minhas irmãs, é pedagoga, outra é educadora física, outra é dentista, administrador, né? Tem um irmão claro. que é administrador, o outro que é maquiador. É bem E variada. isso, bem variada, todos variados. Meu pai é bancário, né? Cada um tem uma personalidade muito diversa e muito diferente. Assim, no sentido de profissão e no sentido de ser quem é, assim, também. Eu sinto que a gente tem muitas diferenças também. Nossa, Mari, que demais. Não, é assim, ó. Acho que só o fato de você ser em seis, isso já conta muito da tua história, né? Isso, Né? já, Já já, traz aí um pouco, assim. E sabe o que eu acho já. legal? É porque, assim, eu, né, pra quem tá ouvindo a gente, eu conheci a Mari, numa situação que não como psicóloga, né? Eu conheci Isso, como uma mulher, assim como eu, gestante, né? A gente estava isso. gestando a segunda bebê dela e eu a minha Uhum, filha, Aurora, né? Então, assim, a gente uhum.
engravidou juntas, então eu já não conheci nesse lugar de psicólogo, eu conheci um lugar mais humano. E eu queria, inclusive, fazer esse link que eu anotei aqui, que é assim, como que a gente enxerga a psicóloga como um ser humano, né? Eu queria ouvir tu falar um pouco sobre isso. Sim, Se tu é uma pessoa ou se tu só é uma ótimo. psicóloga. Ai, que ótimo, Aline, isso. Eu sou humana na psicologia mesmo, assim, e até eu lembro, assim, de ter já vivido muitos embates internos sobre isso, assim, porque, assim, a minha formação, né, para além de ser psicóloga, assim, foi muito acadêmica também. Uhum. Quando eu terminei a graduação, e na verdade acho que desde o quarto semestre de graduação, eu sempre gostei muito da área de pesquisa. Então, fiz iniciação científica desde o quarto semestre, e o meu sonho era, de fato, assim, eu atuar na clínica no meu futuro, né, psicóloga daqui a 5, 10 anos, depois que me formasse, atuar na clínica e ser uma pesquisadora, porque eu queria ser professora também. Então, eu me admirava muito com o contato com os professores, assim, tem essa coisa do conhecimento, de buscar coisas, assim, de muita inspiração. Então, eu terminei a graduação e no final da graduação, eu já estava estudando para a prova do mestrado e fazendo depois, logo de primeira, já passei no mestrado, né? E Foi no direto. doutorado, depois eu emendei, fui direto. E era de fato assim, eu estava conquistando um sonho de onde eu queria estar, assim. Então, no segundo ano do doutorado, eu fui chamada para ser professora numa universidade, então, na UBRA aqui, né, de Gravataí, e eu achei uma oportunidade, assim, incrível de colocar esse humano, assim, não psicólogo, pesquisador, doutora, em Uhum. sala de aula. Porque, cara, tu fazer a parte, assim, da formação profissional de Nossa. alguém com com essa perspectiva, tipo, a gente tá no século XXI, 2023, meu, o cara faz um monte de curso, de leituras e não é isso. Eu sentia mesmo, e ao longo dos 8 anos de graduação que eu fiz, assim, como professora, né, fiz parte de alunos, de formação de alunos e de psicólogos, eu ficava com essa sensação assim, eles vão ler isso aqui, não é isso que eu quero passar outras coisas. No sentido de, Muito bom. inclusive, fazer coisas diferentes, assim, do tipo, fazer alguns relatos, inclusive, sobre coisas para exemplificar aquele conteúdo, né? De Muito uma bom. forma emocional. Então, não era super comum chorar em sala de aula. E é super comum eu chorar com os meus clientes, Sim. minhas pacientes, Isso eu acho pessoas que eu fantástico. atendo, se sentir afetada, né, pelas pessoas e pelas histórias que as pessoas contam, Não, né? e eu falo do Isso. lado de cada cadeira de quem está fazendo terapia, né? Cara, a diferença que faz tu ver um Uhum. terapeuta que aquilo que tu contou tocou ele. Cara, isso é muito, é Sim, isso. sensacional. É sentir que tem um ser humano ali que não tá com a Isso. teoria, ela tá sendo tocada, mexeu com ela. É. Isso. E aí tem esse caráter humano dessa relação, né, Aline, que ao longo desse meu percurso, né, dessa caminhada, eu acho que a caminhada, assim, mais da, do que eu fui fazendo até o doutorado, vamos dizer assim, era um pouco desconectado disso, assim, porque foi a minha experiência, tá? Não tô falando que para todas as Claro. pessoas é assim, mas é da minha experiência, do meu processo. Como eu vivi esse processo de aperfeiçoamento científico, teórico, técnico, né? Que era de colocar-me num lugar, assim, pesquisador mais frio, assim, com algumas coisas, com essas questões de análise de dados Uhum. e de processo, assim, de científica mesmo, assim, e que eu tava, daí no meu processo pessoal, eu fui conectando essas coisas depois, eu me sentia muito desconectada também de mim ainda. O que eu queria era, lá na graduação, aquilo que me enchia os olhos de ver as professoras e ser, né, me inspirar nelas para ser no futuro quem eu era.
depois eu fiquei refletindo mesmo, assim, sobre caminhos que eu fui fazendo, e eu me dei conta, assim, cara, eu não tava muito pra mim, Uhum, conectada comigo. Eu tava muito pra ciência, pra profissão, claro. pra, sabe? E na graduação, fazendo essa parte de docência, eu fui me conectando mais com isso. E eu percebi, e aí foi uma coisa engraçada, assim, eu percebi que o que eu queria mesmo era a relação. Era coisa de professor-aluno mesmo. Não era um título, Uhum, sabe? uhum. Ser a doutora, a pessoa que Desconectou um pouco da precisava. academia, porque eu acho que tem um pouco disso, né? Isso, tem. Não sei muito bem, me escapou assim a palavra, mas é um pouco de status, assim, uma coisa meio subir degrau, degrau, Isso, degrau, uma coisa meio. isso. E isso é meio frenético, assim, para algumas pessoas. E eu digo que eu vivi isso. Chegou ali também. Sim, Também. sim, porque o que que aconteceu? Eu sofri um acidente de carro no último ano da tese Uhum. da defesa. Então, eu tinha que qualificar um projeto, né? O meu projeto, na verdade, a qualificação não era exatamente no programa que eu fiz parte, não era exatamente de um projeto, mas era já de uma parte da pesquisa construída, assim, com uma ideia de artigo já escrito e com uma parte de análise de dados. E nessa semana dessa qualificação, nesse semestre, eu dava aulas em algumas noites, eu acho que eu tinha uma ou duas só noites livres, e na sexta-feira eu também dava aula à noite e sábado de manhã. E eu lembro que essa qualificação foi numa quarta, numa terça, alguma coisa assim, ou quinta, e eu tava exausta. E no domingo, no sábado de manhã, quando eu voltei de carro, porque eu ia dirigindo, eu estava dirigindo, quando eu voltei de carro para casa, eu desliguei, né? Assim, eu tipo, tá, agora eu vou descansar. E eu dormi no volante. Dormiu, não sabia. Eu dormi. Eu dormi no volante. Gabriel tinha 2 anos e meio. Eu acho que era quase três, assim. E, cara, aquilo foi tão Nossa, impactante para mim. Da exaustão. Eu não aconteceu nada comigo, assim, não se graças a Deus, mas o machucou. carro não me machuquei, mas o carro deu perda total. Não sei por quê que eu não me machuquei. Não me Olha, machuquei. Mas assim, aquilo ficou um impacto emocional mesmo, assim, cara, eu preciso mudar alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo que não tá legal. Que é esse lugar que a gente tá falando, né? Do status. sim. Onde é que eu tô indo? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo. E isso, hoje eu olho para isso, não via com essa clareza, mas eu olho para isso e eu estava desconectada de mim, Só enxerga isso agora, fazendo, depois, né? Eu fazendo, quero só dizer. enxergo só agora. Isso, depois, isso. Porque se eu tivesse conectada com o meu cansaço, eu já tinha Não. desistido. E aí fala um pouco Total. do limite, né? De dar limites, né? Isso. Oh, chega a me arrepiar. É isso. São os Nossa, limites. Porque quando tu dá limite pro outro, tu também tá dando limite pra si, né, Aline? muito, muito. A gente precisa ter essa borda, né? É essa borda, e às vezes é uma borda que vai conduzir a partir de ti, né? Olha, É, eu quero dizer não pra isso. E aí, é. quando eu tenho isso que eu comunico pro outro, ou Isso, pra atividade, pra tarefa, o que quer que seja, isso se configura como esse lugar de tá, olha só, não isso. dá. E isso é tão legal descobrir, né? Assim, descobrir pela tua experiência, Sim, sim, pelas sim. coisas que tu vai vivendo também, ou por Aham. processo de psicoterapia, sei lá. Sim, sim, sim. Então, não importa assim, tipo, eu não culpo meu pai por ter me contado histórias da galinha Claro. ruiva, né? Sim. Porque ele queria, eu sei, sério mesmo, eu sei o que ele queria transmitir pra É nós. claro que sim. Mas é que a questão é o que que a gente faz com isso agora, né? Isso, Acho que é muito isso isso. que quem tá no processo de terapia, a gente fica muito naquela, tá, beleza, eu entendo que eles queriam isso, mas o que que eu faço com isso agora na minha vida? Onde é que isso me toca, né? E onde é que isso me toca diz muito de como eu faço as coisas funcionarem. Eu preciso ter essa consciência para, né, sair desse lugar. Então, Exato.
né? E olha que interessante, porque a gente fica muito naquelas, né? Ah, não, mas ela é psicóloga, isso aí pra ela tá dominado. Tipo, por isso que existe teoria e a vida daquela mulher, daquele ser humano que tá aí do outro lado. Exato, Nossa, Mari. exato. Não, e eu queria Uhum. te perguntar em relação a isso, assim, daí tu saiu, né, da docência agora? Foi recente, né? Agora, recentemente, É isso que fazem, eu sei queria lá, entender, se foi vai algo. fazer um Foi na ano. pandemia, não foi? Foi um ano atrás, assim, vai fazer um ano em Ah, agosto. imagina. É super recente. É, E Aline, eu queria foi um entender. processo tão difícil. Entenda, então, olha só, foi muito Pois difícil. é, porque eu lembro que tu era Meu, assim, eu fiquei apaixonada. apaixonada. Eu jurei que eu ia ficar, assim, o resto da vida fazendo Aham. aquilo. Porque eu estava, assim, imagina, eu construí esse sonho desde do quarto semestre da faculdade. Eu acho que eu tinha 21 anos, Nossa, muito novinha. entendeu? Menos, talvez, porque me formei com 23. Talvez Menos, antes já, então. É, antes, 19. era um É, sonho, era um. era um Nossa, eu sonho. cheguei onde eu sempre sonhei. Isso. E assim, cheguei onde sempre sonhei. Olha o detalhe. Ah, chega a me dar vontade de assim, que coisa, assim, tipo, meio pesar um pouco, mas olha, eu cheguei onde eu cheguei com 30 anos. Eu já tinha o doutorado. Eu já Não, era doutora. Então, assim, não, isso é assim, ó, impactante. precisava correr atrás disso. Custe o que custar, doa quem doer, carro atropelado, né? Assim, Carro que batido, bata, acidente. Isso. Sono que se vença, porque era corpo que nem isso. existe mais. Corpo que não existe, que sono. Oi, sono não. É trabalhe na madrugada É óbvio. enquanto os outros dormem. É uma cabeça. Era isso que regia. Embora, e olha que interessante, né? Embora eu tivesse já nesse papel de mãe. Claro, claro. Então, essa coisa que a gente fala muito hoje, falando dessa minha prática profissional também, né? Só para fazer um parênteses, essa questão materna desse lugar de descoberta, de autodescoberta, de também não é bem assim. Uh-uh. E não estou dizendo que uma coisa é melhor ou pior, mas a gente não pode também dizer que é para todo mundo do mesmo jeito. Porque para mim a experiência com o meu primeiro filho foi de um jeito e com a minha segunda foi completamente diferente. Total. E aí a gente já queria entrar nisso, mas depois a gente volta. Nem sei Claro, mais onde é claro. que eu tava, mas assim, Não, tu ia contar então da é esse graduação, isso, que é esse corpo saiu. que eu tava num lugar, que eu saí, isso, que eu tava num lugar muito nova já com o que eu queria ser quando eu crescer. Na faculdade, né? Porque o que eu queria ser Que quando peso. crescer, isso, um peso. E aí, como é que eu vou. Eu me vivia isso assim, como é que eu vou desocupar esse lugar que tem esse peso? Então, eu passei um ano, 2 anos ali da pandemia, coincidentemente, fazendo tendo esse looping, na verdade. Eu tava completamente lupada na minha cabeça, assim. Oi, eu não quero mais ser professora de graduação da psicologia. É Só isso posta mesmo? louca. Será que foi o Covid? Eu não tô legal. Eu não devo estar batendo bem, mas assim, com muita dúvida e com muito querendo fazer isso. Era muito louco ali. E saudável. É, sim. Querendo muito ficar saudável e reconhecendo que não estava bem. Então, assim, eu dei um semestre depois da pandemia presencial. Uhum. Quando voltou Então, a ali. gente, quando voltou presencial, e aí eu achei que, tipo, toda a maioria das pessoas, assim, surtadas, tipo, como assim vou sair de casa agora? E eu dando graças a Deus que eu vou voltar, assim, à minha Claro, rotina. Porque claro, era uma coisa assim, ir até Gravataí era meu período de descanso mental. Eu precisava claro, daqueles sozinha. 40 minutos de exato, de trânsito, de rádio, de eu comigo mesma, né? Ou caronas que dava para algumas colegas. Então, assim, era o meu momento, e eu amava. E, e aí eu chegava lá, menina.
E tava tudo muito diferente, mas era eu diferente também. Tudo diferente. Tudo diferente. Eu fiz uma analogia uma vez com uma colega que fez muito sentido. Eu fui para o Rio de Janeiro, encontrei amigos sensacionais, assim, de uma formação que eu estou fazendo. E eu fui para o Rio, e no Rio de Janeiro, no aeroporto, tem os vasos sanitários, eles não têm água, né? Eles têm um Ah, sugador. Eu uhum, nunca conhecia esse tipo de vaso, bem assim, moderno. um sanitário, achei incrível. Aí eu voltei e fiz essa analogia também para uma colega, descrevendo como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo sugada. Meu, sugada. E eu estava conectada com isso. E aí é agora. Aí meu coordenador viu as disciplinas do outro semestre e tal, mas eu ainda muito insegura, mas assim, era o que estava acontecendo dentro de mim. Claro. Eu tinha dito para ele já que eu ia ficar só mais um ano, aquele ano pós-pandemia, mas que a gente Aham. já se programasse para minha saída e tal, mas eu não aguentei um semestre. Ah, tu não ficou o semestre todo. Não, eu fiquei até o fim do semestre, Sim, mas assim, terminou. isso, com muita tristeza, com esse luto profundo, mas assim, contando as É horas um para luto. acabar. Eu não aguentava mais. Não, aí tu já tinha, é aquela coisa, já tinha assentado a ideia na cabeça, o corpo já tava pronto pra Isso, tchau. isso, para tchau, exatamente. Mas foram longos períodos de muito choro antes dessa saída, né? E como Assim, todo luto, chorei foram várias demais. despedidas desse Isso, lugar teu, né? isso, isso. É. Mas aí eu vi, assim, Aline, que também tem isso, assim, a gente às vezes, quando a gente tá nesse lugar, assim, da perda, né? Que eu acho que é por isso que é difícil perder, né? Por isso que é difícil elaborar lutos. A gente fica num processo é isso, não sei o que vai acontecer depois, não reconhecimento, né? Não, de si mesma, assim, quem sou eu aqui nesse olho do furacão? Mas assim, a gente precisa lembrar de que é isso, tem alguma coisa ainda que nos conecta com aquilo e a gente pode fazer movimentos com Sim, isso posteriormente, né? Então, sim. o que me fez assim ficar num lugar confortável foi a possibilidade de tá, eu tô deixando essa instituição, eu tô deixando esse lugar nessa configuração, mas eu Uhum. posso participar dessa forma que eu quero colocar conhecimento e humanidade na psicologia de Perfeito, outras formas, né? perfeito. Com Do- outras relações, tanto Já com a sendo forma que professor tu de tá, outras pessoas, ou com a forma que tu tá tendo agora, né, Mari? Porque tu também tá de outra isso, forma. isso, que Tá eu tô de outra transformada. forma. É, E me diz uma coisa, exato. e isso conecta porque eu sei que que tu vem de uma linha, né, específica, se tu quiser falar um pouco Uhum, sobre isso, mas eu queria sim, entender assim como que tu chegou tu tá agora na terapia focada nas emoções, né? Como que tu isso, veio para esse lugar assim? Tudo isso isso. tá casado. Tá tudo casado, e é Ah, muito legal me ver nesses movimentos de abordagens, né, terapêuticas que a gente usa, porque é isso, dentro da psicologia a gente tem inúmeras escolas, né, teorias e divisões, né, de ser humano, que a gente utiliza nas diferentes áreas de atuação, né, do profissional da claro. psicologia, então é essa coisa plural e diversa, né, isso já é muito legal também. Assim como todas as áreas também, né? A gente tem várias coisas aí, né, plurais nas nossas formações. E quando eu tô falando desse lugar da pessoa que se inspirava, né, ali pelos professores e tal, uma coisa que eu gostava muito era dessa coisa objetiva, assim, clara, de entendimento, de conexão com o teu comportamento, com coisas que tu sente, que tu pensa. Então, eu fui muito para abordagens das TCCs, das terapias cognitivo-comportamentais. Ali, logo que eu me formei, na verdade, mas depois eu fiz uma formação junto do mestrado que chama terapia do esquema, que é um braço, digamos assim, dessas abordagens, né, terapias cognitivo-comportamentais, Chegou a atender. que já atendi muito nessa abordagem. Foi a minha primeira formação formal de clínica, assim, Tá. né, de atuação clínica. Então, fala muito desses aspectos, assim, das relações parentais, dessa conexão
uma infância, né, que tinham necessidades emocionais não atendidas. Então também fala muito às vezes de mim, né, desse encontro com a minha criança lá triste, que às vezes por ser de fato sexta filha, não senti tanto essa exclusividade, né, de afeto, de atenção, que é natural, né, do processo de ter família grande, Com certeza. acontece, né? Então, eu fui também me nutrindo dessa abordagem na Mariana Muito Pessoa, assim, bonita. Muito bonita. né? Abordagem Exato. bonita. Isso, isso. E aí, depois, então, eu conheci, a partir, né, da minha experiência do parto, enfim, da Giovana, da minha segunda filha, eu estava num burnout, assim, da vida mesmo, cansada, exausta, né, depois de ter parido, embora eu tivesse feito um monte de coisas, né, assim, para me encontrar nesse lugar de novo gestar, né, de ser mãe pela segunda vez. Foi quando a gente se conheceu, né, na Sim. Yoga Baby, enfim. Então, eu estava nesse lugar construindo isso, mas mesmo assim é difícil, né? Claro que sim. Então eu voltei para a clínica quando a Gigi tinha em torno de 3, 4 meses que eu atendia um ou dois pacientes, assim, Pouco. esporadicamente, assim, eu até tinha uma amiga que me ajudava, ficava com ela, eu levava ela no meu pai e na minha mãe, contava muito com essa coisa de rede, Legal. assim, também, e foi bem legal. Mas daí eu estava tendo um caso muito difícil, né? Um caso que me demandava muito. E eu não conseguia, de novo, olha, colocar limites, porque eu vinha dessa abordagem de reparentalizar este adulto, né? Tá, Que tá. tinha suas necessidades infantis não atendidas, então eu também era tipo assim, esse papel, Sim, né? aham. Sim, sim, sim. De um cuidador importante para o paciente, para o cliente. E aí isso é muita disponibilidade, é demanda, enfim. E eu conheci uma abordagem que chama terapia comportamental dialética, Uhum, que uhum. coloca uma coisa muito necessária, assim, eu descobri, tipo assim, por que que eu não conhecia essa abordagem antes? Porque, claro, não fazia muito sentido, mas era aquele momento, era o Aham. momento que faria sentido eu conhecer ela, porque eu precisava colocar limites nesse caso, assim. Eu precisava abandonar um pouco essa ideia de ficar suprindo e nutrindo aquela criança, porque eu, Mariana, não estava em condições de fazer isso. Nossa, Eu limite. estava num puerpério. Limite. Mais uma vez. Limite, de novo, E tu, e mais uma essa outra vez. terapia daí, tipo, age diferente com o paciente? Não. Muito diferente, muito diferente. Ancora, assim, aspectos de... Por que que ela é dialética? Porque ela ancora aspectos de aceitação, assim, as coisas são assim mesmo, a vida é dinâmica. Nós somos seres dinâmicos e que estamos interconectados e interrelacionados com uma série de coisas, né? E também, às vezes, a gente precisa soltar a corda, né? Ah, aham. Mas também tem momentos das nossas vidas em que a gente precisa mudança, em que a gente precisa rompimentos e limites, e é assim que é, então eu tô Entendi. caindo fora se não for como é necessário aqui, Neste momento, né? para isso funcionar. Neste momento, para isso E aí tu funcionar. auxilia essa pessoa a lidar com isso, no caso. A lidar com isso, exato. Mas olha que interessante, né, Aline? Ela lida com isso na vida dela, mas eu estava vivendo aquilo com ela. Com ela, no Hum. meu processo de ser terapeuta, pessoa daquela pessoa. Bah, muito. E aí tu descobre, assim, uma coisa que, ou me atravessa isso aqui. Isso faz parte, essa abordagem não é uma abordagem para eu colocar e oferecer para a clínica, para os pacientes comprarem e Entendi. adquirirem conhecimentos a partir dela e mudanças. Não, ela passa por mim. E aí, como ela passa por mim, aquilo fica assim, "Ah, é isso que essa pessoa vive. Ah, Minha é nossa. isso que tá sendo com ela, tá sendo comigo, tá sendo com ela. Olha só.
Então, quando eu desconheci uma relação muito importante com uma supervisora que eu tive na época, porque eu não fiz nenhuma formação formal nessa Uhum. abordagem, eu conheci muito ela por esse olhar intuitivo, assim, de estar Legal. vivendo os processos com uma supervisora que é fantástica, fenomenal, amo ela de paixão. É, e ela foi me colocando numa equipe de consultoria, porque essa abordagem ela é específica para pacientes que sofrem muito, para pessoas que sofrem muito, que Tá. estão vivendo as suas vidas como se fosse um inferno, né? Com muito sofrimento. Por isso que essa coisa de limite marca isso, né? Que a gente está falando. Claro. Elas também têm dificuldades de colocar limites nas relações, para elas mesmas, né? E de encontrar um lugar confortável dentro disso, Sim, né? isso. Nossa, E mas aí tem isso. Não, pode uma continuar, depois série eu de falo. coisas. Uhum. Não, ela tem uma série de coisas da abordagem que acaba construindo daí esse lugar de, ora, eu preciso aceitar coisas, porque a vida é assim, a vida às vezes Aham. é difícil, porque tem coisas que eu preciso tolerar, inclusive, mas tem coisas que eu não preciso tolerar. E como é que eu lido com essas coisas que não são toleráveis ou que é possível mudar? Se é possível mudar, como eu faço para mudar? E aí as pessoas que fazem parte dessa equipe de consultoria são colegas, são profissionais, Uhum. que o modo de tratamento dessa terapia é a terapia do terapeuta. E aí, Aline, eu conheci uma abordagem que não é de um lugar sozinho, do profissional Uhum. trabalhando sozinho com o seu cliente ou na sua prática. É um profissional que integra olhares e saberes, que tem uma âncora de uma equipe Bonito. que trabalha, né, com esse cliente, assim, né, que está com mais demanda. E é muito legal. Que Então, tem bonito. elementos aí que eu tô só trazendo para chegar na terapia focada nas Não, mas emoções, é isso. que é de o profissional da psicologia, isso, o profissional da psicologia passar por esse lugar de se transformar com aquilo que ele aprende e com aquilo que ele se relaciona a partir da sua prática. E isso é encantador. Porque daí Bonito. eu tô nesse lugar de encontrar me encontrar, na verdade, né, agora, nesse momento, com uma abordagem que acolhe tudo que eu preciso, que é a terapia focada nas emoções, né? E Então, assim, a primeira vez que eu ouvi foi de ti, eu não conhecia essa abordagem. Não, aham, nunca tinha ouvido falar e eu fiquei é, muito encantada, porque tu traz muito o corpo, né? Mas eu queria, antes de tu falar do corpo, que, né, tá aí, o que eu ia dizer antes era o seguinte, uhum, né? Claro, eu sinto, assim, intuitivamente, assim, em mim, eu senti, assim, a pessoa, me parece, o terapeuta, que é tu, né? Só vai com o paciente até onde ele já foi, aquela frase que a gente escuta muito. Então, tipo, tu atravessou por sim, dentro, tu vem atravessando por dentro e vamos junto, a galera tá indo junto contigo, teus pacientes, né? aham, isso. E eu não vejo hoje uma coisa indissociada disso, assim, porque eu acho que é, de novo, como eu me sinto enquanto psicóloga, né? Uhum, Que afeta esses espaços que eu frequento, que eu, enfim, me relaciono com pessoas, mas é desse lugar, assim, de estarmos sempre em mudança, em dinamismo, numa coisa que um momento é isso, outro momento é aquilo, né? E a gente pode ser muito diferente do que a gente já foi. Então, linkando com o início da nossa conversa, né? Essa coisa assim que legal que é eu poder sentir hoje a Mariana é diferente de como eu me sentia quando era pequena, legal. assim, né? Não porque eu quero voltar a ser, não porque eu quero dinamismo, porque eu quero crescer, progredir, né? E já Me vai daí na atualizar. contramão do que exato, se atualizar, já vai na contramão do que a gente escuta o tempo inteiro, porque é por isso que eu te falei que é unânime, todo mundo quer voltar àquilo. Só que a gente fica pensando assim, ó, será que eu não tô correndo atrás de um negócio que, sei lá, não dá mais, né? É. E olha, Aline, deixa eu até complementar uma coisa que disso que tu tá falando que me surgiu agora, assim. Eu acho que tinham coisas que quando eu era pequena eu encontro hoje um lugar bom, mas que
quando eu era pequena eu não sentia como bom. Entendo. Isso dá um boom na minha cabeça, porque eu vou dar um exemplo. O que que é isso que eu tô dizendo, né? Baseada no meu exemplo, assim, de como eu era. Eu era uma criança rodeada de pessoas com, de fato, eu tenho certeza, não tenho dúvidas de que eu recebi muita atenção. Porque eu tinha, afinal de contas, eu tinha cinco Tinha irmãos, muita né, gente à volta. Sim. mais velhos, eu era, né, a caçula, filho caçula Imagina! tem esse lugar, né, especial. Recebeu. Mas isso, recebi. Mas, guria, deixa eu dizer que antes, quando eu fiz as minhas primeiras terapias, o que eu dizia de fato para minha psicóloga era que eu era mais uma. Eu só Hum. era mais uma. Era como eu me sentia. Tá? Uhum. E olha, tem momentos, devia ter momentos em que eu tava sozinha, em que eu tava ali num lugar, não sem toda essa atenção. E hoje, nos processos que eu vivo, assim, de reconsolidação, digamos assim, das minhas memórias e de me transformar nisso que eu me sinto hoje, assim, expandindo, eu encontro um lugar muito, muito bom. Não vou dizer total confortável, porque tem um processo, assim, mas quando eu chego num lugar bom, eu chego num lugar de silêncio. Eu chego num lugar de me deixa sozinha. Eu não quero fazer nada. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero ser esse centro de atenção. E eu Não é. ficava nesse lugar sozinha quando eu era pequena. Só que é Eu tava, diferente de agora a é sensação. diferente de agora a sensação. E quando eu sentia pequena, eu sentia hora triste, porque era só mais uma, porque Claro. precisava de atenção e queria atenção, mas hora também um lugar que eu estava criando, que eu estava achando brincadeiras legais. Então, as brincadeiras que eu mais gostava quando eu era pequena era de ser médica, médica dos meus animaizinhos de estimação, bichinhos, bonecas. Amor. Então eu fazia papéis diferentes nesse consultório médico. Eu era a médica, eu era a secretária, eu era, né? Então, Tudo. eu era tudo, e eu gostava, uma das coisas que eu queria ser quando crescer era ser médica pediatra, Olha porque só. era um cuidado com crianças, com Gostei. infâncias. Então, assim, eu digo também que antes eu estava falando sobre isso, essa experiência minha de me sentir criança, tipo, não atendida também, né, Sim. com Uhum. determinadas questões, também fala desse, olha, como eu gostaria de ser quando crescer, de um lugar de falta, né, de um lugar de não ter tido Sim, sim. também, sabe? As nossas faltas também contam, né? Pra gente. Isso, também conta. Nossa. E Uhum. Mari, e como que tu hoje inclui esse corpo na terapia? Como, de que forma que tu Isso. traz isso, assim, de Uhum. forma tão diferente de antes? Sim. Então, de novo, passando pelos meus processos, né? Aí que eu Olha como. consigo falar de outro jeito. Mas eu acho isso sensacional, porque tira o psicólogo, a psicóloga desse lugar que parece que tá. É, isso, guria, é muito incrível. E é legal falar sobre isso. Eu tô encantada com o que eu tô falando pra ti. Que Mas ótimo. é isso, eu acho que é muito isso. E aí, o que que é, né, esse corpo? Então, a terapia focada nas emoções, eu descobri por causa de uma amiga da terapia comportamental dialética que Tá. me indicou um curso, né, para fazer um curso no meio da pandemia, assim, para trabalhar a relação terapêutica, para trabalhar Uhum. aspectos dessa figura, né, do profissional. E eu disse, eu adoro isso, vou fazer. Mas, Aline, o corpo nas formações, né, é um corpo que é atravessado por emoções. Então, nessa formação, e assim como existem outras formações também, mas nessa em específico, né, que eu conheço, que é do Instituto, então, Brasileiro de Terapias, né, integradas, e que é do Instituto TFE, de Terapia Focada na Emoção, é um instituto que forma muito também esse processo vivencial do terapeuta, a respeito de como ele sente, como ele processa as suas emoções, porque isso é super importante para estar conectado com o paciente. Então, essas emoções, eu me lembro de sentir muita coisa das experiências do meu corpo infantil,
traumatizado, vou dizer assim, porque Uhum. sim, vivi traumas infantis, e sendo atravessado pelo parto da Giovana. Isso é uma das coisas que tá aqui, inclusive. Isso, tato. Então, assim, guria, fez um boom na minha cabeça, assim, quando eu conheci a TFE e esse lugar que eu estava vivendo, porque dentro dessas formações eu também fui conhecendo muito de atendimento, assim, a parentalidade, o meu mestrado, o meu doutorado foi sobre isso, sobre estilos parentais e associação com adolescentes usuários de substâncias. Uhum. Então, eu sempre gostei dessa questão da parentalidade. Quando eu conheci, então, a questão da yoga gestante, de se aquietar, esse lugar do silêncio, Ó, de novo o silêncio. comecei a me conectar com isso de uma outra forma, com uma outra conversa interna, assim. E nas formações, então, eu fui encontrando esses registros, assim, disso se transformando em mim. Então, assim, um corpo infantil traumatizado que passou por experiências do corpo mesmo, né? De uma infância que eu considero que foi muito boa, mas também não foi muito boa. Digo isso Claro. de Uhum. coração aberto, assim. Vida real. Vida real, exatamente, né? Vida acontecendo. Foi também atravessado pelo parto da Giovana, porque quando eu vivi o parto da Giovana, e por que em especial o parto da Giovana? Porque eu não estava ligada, lembra quando eu falei que quando o Gabriel nasceu, eu estava no meio do olho do furacão, mestrado, doutorado, Claro. Sim. desconectada de mim, né? Não que tenha sido um parto horrível, Não, mas mas é um diferente. parto diferente e Ah, um parto com violências, violência obstétrica, porque teve várias questões que eu vivi nesse parto que eu só fui me dar conta quando eu estava gestando da Giovana. ou seja, Eu não achei, exato, 5 anos depois, muito tempo. eu não achei que eu tinha vivido violência obstétrica, mas eu lembro de me reconhecer nos efeitos pós-violência obstétrica, porque eu deprimi muito, assim, no sentido de ficar muito mal Ficou depois da mal. episiotomia, exato, porque teve o corte no períneo, né, que foi uma operação bizarra, terrível. Eu fiquei uma semana com muita dor e muito sofrimento, assim, emocional, porque eu não conseguia fazer nada, Não né? se fala Eu sobre só isso, né? chorava, exato. E eu só achava que era normal. O médico, inclusive, tinha dito, Mariana, esse é o processo de cicatrização da episiotomia. O caralho, teu cu, Muito desculpa. bom. Muito bom. Mas, né? Mas assim, eu não dizia o É teu o cu, médico, caralho. né? Não, óbvio que É o não. médico. É o médico, ele sabe Exato. mais que a gente, né? E aí o teu cu, caralho, vai tomar, né? É, é a Mariana de limites. É por isso que ela não tava lá, né? Exato. Óbvio que ela não ia estar, né? Ela nasceu Não ia, tá. depois. Exato. E aí, Mas esse corpo da vendo Mariana assim estava esse conectada com a protagonismo, criança Mariana, tava conectada com o corpo Mariana, que não que dá tem uma limite. história. Uhum. E isso, e que tem uma história, exatamente, que não dá limite, que se submete, que subjuga, né? Que se subjuga, na verdade. Perfeito. Então, é que permite. E aí, quando eu descobri que eu podia fazer um parto, que eu é que mandava no negócio, que eu era a protagonismo do troço, E daí da Gigi. guria, o céu, e da Gigi, o céu é o limite. Perfeito. Assim, não, não, Se não. tu puder brevemente, né, assim, a gente, só o parto daria outro episódio, mas se puder brevemente falar, né, Outro para quem tá nos episódio. ouvindo, o que é óbvio, né, mas o porquê, né, que foi um parto em casa, acho importante tu trazer isso, mas o porquê que isso Isso. fez o teu corpo mandar uma mensagem nova para Mariana, né? Isso. Por quê? Porque, na verdade, eu me conectei com esse corpo. Então, assim, dentro dos pilares da humanização, né, do nascimento, a gente tem um lugar da mulher como protagonista, da pessoa que está parindo como protagonista, quer dizer, é ela que precisa estar conectada com esse corpo que vai dar passagem para esse bebê, né? E não estou dizendo que isso é garantia de tudo, mas facilita. E boa Claro. parte do processo, né? Então, passar por essas dores, por essas contrações e reconhecer elas chegando, né?
com uma prática, obviamente, da assistência, né, humanizada, que é baseada em evidências, então, que reconhece que o corpo da mulher, ele pode se movimentar durante o parto, ele deve, inclusive, é ele que dita as regras. Então, como eu me preparei para parir em casa, eu lembro que a gente tinha, assim, eu pedi para o Maurício organizar como que a gente ia fazer o esquema, porque eu ia parir na sala, né, que era Uhum. onde caberia uma banheira, se eu quisesse usar a banheira, enfim, Aham. né, para parir na água. Mas aí a gente organizou a sala para ter o espaço e espaço fluido, assim, para eu poder caminhar. Claro. Então eu lembro que eu caminhei porque eu queria caminhar, eu tinha vontade de Dentro da andar, casa, né? né? Dentro da casa, exatamente. Aí a gente foi para cama, quando foi muito engraçado que o meu parto da Giovana durou 1h40, mais ou Não, menos, né? exatamente, foi a jato. Achar. Tipo, isso... Bom, a parteira, uma das parteiras, não deu tempo de chegar, né? E depois que uma delas chegou, eu já estava completa. E Ou ela seja, chegou em 20 minutos e a Giovana nasceu. Uhum. Ou isso te seja, eu estava em transformou. sintonia com tudo isso. E isso me transformou. E Empoderou eu peguei realmente. a Giovana, isso, eu peguei a Giovana da minha vagina e senti a cabeça dela. Tu que E fez. trouxe ela para mim. Eu fiz com os limites que o meu corpo estava me dizendo e trazendo, né, para todo esse processo, assim. Então, quando eu tô voltando à tua pergunta da TFE, da terapia focada nas emoções, e esse processo, né, íntimo meu, assim, e essa relação, é o quanto eu estava num momento que a Giovana estava com 1 ano e pouquinho, assim, 2 anos talvez, quando eu Ah, conheci a TFE e já descobrindo e redescobrindo todas essas informações do meu corpo. Então, quando eu conheci a TFE, eu conheci já assim, tipo, é total relação com o protagonismo do corpo da pessoa que sente. bah. O terapeuta, ele é um facilitador dos processos emocionais da pessoa. Então, tem uma âncora muito forte na TFE, que é a terapia centrada na pessoa, né? A abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, que é um humanista, né? Um estudioso, enfim, do humanismo, né? Onde ele é conhecido. Mas tem uma relação, assim, também com o terapeuta ser uma figura de apego, de segurança, para Muito. facilitar os processos emocionais do paciente, né, do cliente. Então, isso é também o papel, tipo, da doula, da enfermeira obstetra, Poxa, que elas facilitam os processos das mulheres, da obstetra humanizada, do obstetra humanizado, que, facilita. Ou seja, o processo é da sim, mulher. Ela é a isso, protagonista da história. isso. E ela é considerada dentro desse protagonismo como uma pessoa que está ali, que um grupo de profissionais, quer dizer, a prática multidisciplinar, que é um outro pilar da humanização do nascimento, né? Então, a assistência humanizada prevê que outros profissionais vão olhar para aquela mulher. Não está E olha centrado no se não médico. é isso, não é um saber, Não. é um grupo de saberes, né? E de olhares. E é um pouco do que eu conheço, assim, sobre esse processo de formação do profissional da psicologia, Claro porque, olha, eu estou em conexão com muitas pessoas que me ancoram na relação com aquele paciente. que foi justamente o que tu trouxe, que estava sendo a tua grande dificuldade ali. Tu estava É, sozinha com ele, é sendo sozinho. mãe em tempo integral, né? Puerpério. Como que tu ia Uhum. sozinha, né? Dar conta daquilo ali? É, De toda a exato. demanda. Aí isso tudo conecta Nossa. e faz um boom com a relação que é da minha prática, que eu mais amo trabalhar com mulheres, né? Não, sim. Gestantes, puérperas, parturientes, E né? tu tá numa Tudo. nova fase do teu trabalho, né? Tu atende hoje na clínica, se tu puder trazer um pouquinho, até porque para que Uhum. outras mulheres que estejam nos ouvindo, de repente, possam ter Uhum. acesso ao teu serviço, né? Hoje. Sim, sim. Então, hoje eu tô quicando nisso, né? Assim, que isso me empolga muito.
E Aline, eu descobri mesmo de uns anos pra cá, claro que foi por conta do nascimento da Giovana, onde eu descobri muita coisa sobre essa conexão comigo e essa conexão com todo o resto. Assim, eu descobri que a minha causa é essa. É estar em conexão com mulheres e as suas emoções, os seus Que lindo. processos psicológicos, emocionais nesse momento da vida. Porque eu sinto que elas precisam retornar para isso, retorna para casa, assim. Minha nossa. Nosso corpo é a nossa casa, então é todo mundo trabalhando com a ideia de olha para fora, mãe, o que você precisa saber sobre o Isso. seu bebê? O que você precisa saber sobre informação? Fora, fora, fora. Se E tudo que a gente volta precisa tá dentro. isso, volta para si, volta para o teu corpinho, para tua intuição. O que que tu tá Mas o sentindo? que tu tá sentindo e não fica com medo do que tu tá sentindo, porque isso que tu tá sentindo é sábio, é importante, É legítimo, né? é legítimo, é essencial para o que tu precisa. Na verdade, olha, vou dizer assim, vou arriscar dizer, é só o que tu precisa. É verdade. É verdade. Muito. Mas sabe que te ouvindo assim, tem uma música assim que é muito bonita. Só que agora eu não vou lembrar do cara, né? Do nome dele. Mas Hum. que o nome da música é A Sua Vida é a Sua Mensagem. E isso eu Ah, acho, sim. achei muito tu. A tua É, vida, guria, depois é que eu sim. ouvi, né? Eu tenho 38, faço 39 esse ano. Cara, parece assim que tu, sabe, tu fez lá do início até agora, é a tua mensagem. É aquilo, é É. aquele eureka, é isso que ela veio fazer aqui. Foi o que eu Sim, senti. e aí eu sinto isso mesmo, assim. Eu tô nisso, então eu tenho um projeto, que é um projeto de Instagram, mas que tem a ver com os meus serviços, que é o Florescer Materno, né? Que é onde eu gosto de publicar informações e também trazer parte, né, das coisas com quem eu trabalho, que são grupos terapêuticos, atendimentos individuais, enfim, para mulheres, né, nesse estado, né, e nesse período, estágio da vida, né, do ciclo gravídico puerperal e em conexão com outras coisas dessas temáticas, né? Então, tem propostas e projetos assim que versam sobre a saúde mental materna, né? Até gostaria de aproveitar aqui a Opa. oportunidade de divulgar, Aline, que né, a gente tem o Maio Furta Cor, que é um mês de maio, ele é um mês de uma campanha que é uma campanha nacional e que prevê, né, o grande objetivo do projeto, da proposta da campanha, desculpa, é fazer uma sensibilização, uma conscientização sobre a importância da saúde mental materna para todo mundo. Então, o mote da campanha é assim, se importe, né, com a mãe e se importe com quem cuida de todo mundo. Porque é isso, né? Mulheres, mães em especial, Sim. mulheres passam por esse lugar de cuidado, cuidado de todas as formas de cuidado, né? De Veja crianças, que da só casa, isso, de daí é mais um idosos. episódio. Terceiro episódio já. Terceiro, Isso, porque amor, isso. eu, assim, sou testemunha, a Mari também depois me acompanhou, né? E legitimou meu É, processo de adoecimento psíquico mesmo, do puerpério. sim. Foi muito duro para mim, assim. Uhum. A Mari teve aquele olhar muito amoroso, assim. Então, e me Sim, ensinou a ter esse olhar para mim, porque eu não tinha, né? Eu tava ali, pô, sim. sabe aquela coisa? Teve filho, tem que estar feliz. Não tá vendo tua filha saudável? Como tu tá triste, Isso, guria? Eu fui muito cruel, né, comigo, assim. isso, E eu acho que isso. é muito legal tu falar isso. Eu quero que tu me dê depois os dados da campanha, porque aqui no Dor. nosso. Eu sempre boto no episódio alguma informação que a Na participante traz, assim. descrição. E eu quero, Uhum. quero muito, eu sou, Ah, assim, muito bandeirinha desse ótimo. assunto, assim, né? Sou muito Sim, meu mesmo. bem, sim. Acho Isso, fundamental, isso, isso. E sabe? aí, na verdade, a campanha versa sobre tornar isso uma política pública. E precisa dessa visibilidade de uma demanda social que precisamos olhar para as mães. Gente, saúde mental das mães é importantíssimo, Gente, isso é muito urgente. sério. Isso é muito sério. Porque a gente fala muito assim, parentalidade e tal, mas, cara, a gente tem que olhar para essa mulher, tudo que está se transformando nela, né? No corpo, na É, história dela.
as milhões de coisas que vêm, de lembranças, e ela pensa, tô ficando louca? Sim. Nossa, Exato, e não sabe o que fazer com tudo isso, e que é muito denso, é muito difícil mesmo. muito. E eu também queria sinalizar, Aline, uma coisa que me atravessou muito também nesse lugar, assim, de Mariana, psicóloga, né, mas pessoa também, que foi ter encontrado num monte de outras coisas, assim, não só na psicoterapia, e Uhum. não só nesse lugar de pessoa terapeutizada, né, Isso. que é de encontrar em outros momentos, movimentos e lugares essa coisa que conecta os seres humanos, que é essa conexão assim com, vai lá, conversa com outras mulheres, Bah, vai lá na tua yoga, faz a tua atividade física, olha para ti de uma outra forma. Né? Não precisa, não é esse lugar só da psicoterapia que, tipo, salva vidas, não é isso. E eu não, nem não. acredito nisso, sinceramente, porque eu acho que a terapia, de novo, vamos falar de uma, nesse viés que eu encontro hoje também, é uma facilitação desse Claro, encontro claro. dessa mulher com esses espaços internos e externos, né? Mas sim, e quantas vezes a mulher que às vezes não tem nem acesso, né, a uma terapia, hoje a gente está vivendo no Exato. Brasil, né? É Então, é Brasil, Brasil, né? Mas assim, muitas vezes uma mensagem que ela troca com uma amiga, aquela mensagem de madrugada enquanto estava amamentando, aquele grupo de mulheres amamentando, cara, Guria, aquilo salva não, a guria, vida. exalva. Eu lembro que no meu puerpério com a Gigi, o Biel tinha 5 anos, e a Gigi bebezinha, eu lembro que eu passava algumas manhãs lá na loja da Ecológica, da Cris Messa, Sim, claro. e pegava uma cadeirinha de praia e, assim, ela me oferecia uma cadeirinha de praia, eu Sim. sentava e eu só ficava lá, o Biel ficava brincando, e Não, eu amamentava a Gigi e tava ali, só ali tava na muito ali. presença dela, isso, na presença dela e da Keila, né? Ai, Isso, enfim, muito. essa Isso muda coisa, tudo. tipo, é tudo. E eu me lembro, eu muito assim, ó, como é que se diz assim, ó, parece que eu tava querendo, aí tipo uma pastora da igreja, eu ficava assim, alguma amiga tinha filho, eu achava assim insuportável, guria, entra num grupo de mães, por favor, conversa com outras mães, faz yoga, faz não sei o quê, porque aquilo pra mim mudou a minha vida, mudou meu É, maternário, mudou minha relação com a minha filha, não sei o que seria de mim, isso. E porque Aline, olha, isso muda gerações. nossa, pelo amor, reúnam-se com outras mulheres que estão passando por isso. Porque assim, Mari, nem todo mundo tem sorte de ter uma boa psicóloga. É importante falar isso. Eu passei por Hum. péssimas profissionais até chegar na que eu tô hoje. Oh, E eu falo abertamente, porque eu foram péssimas. lamento. Mas o lugar, os grupos que eu participei, e tu esteve em alguns, né? Fizeram toda a diferença no meu maternário. Toda. Sim, sim. E olha, Aline, deixa eu dizer uma coisa. Eu acredito muito, posso estar hipotetizando uma coisa muito bizarra, mas eu acho que sim. Não, não bizarra, mas acho que faz sentido. Essa psicóloga ou essas psicólogas que te atenderam mal poderiam estar desconectadas, assim, Claro, delas, de claro. ti, dos processos. Que foi o que tu me Por trouxe ali. isso que isso. Porque, assim, tem de fato, de verdade, pessoas, clientes que a gente fica, às vezes, tem alguma coisa ali que não vai, que acontece. Mas tu Sim. precisa estar ligado, meu. Tu precisa estar atento. Como tá sendo essa escuta para ti? Como tu tá sentindo aquela pessoa, né? É ser E aí honesto. poder ser honesto e vamos falar de novo, colocar o limite. Limite. E assim, olha, Aline, né? Vou usar eu aqui de exemplo, né? Para não citar nome. Aline, não dá. Eu vou te passar para um outro profissional que pode te atender melhor. Eu não teria sido Isso. tão importante para mim, É, sabe por quê? Porque senão a gente sai dali pensando, cara, eu sou uma problemática. Nem ela tá conseguindo me atender, sabe? Mas é ser honesto. ser honesto. Como é importante nas relações. E dizer do que sente. Olha, ela de boa. É isso, tu sente quando a pessoa não tá, tu não tá bem com a pessoa. Sim. Acontece alguma coisa e não é um demérito, e não é um fracasso, muito mais pelo Não, contrário, é da vida, é inclusive. da vida.
vida, e é isso, assim, se colocar nesse lugar humano, de poder dizer, Aline, eu não tô conseguindo. Tem alguma coisa que talvez eu nem saiba o que é, mas eu vou te passar para uma pessoa que eu acho que poderia trabalhar muito bem isso contigo. Perfeito. Ou Perfeito. ainda, eu lamento não estar conseguindo, de verdade. Eu te Claro! sugiro buscar uma outra pessoa. Humana. Ponto. Isso, humana, humano. Que Como rola, isso já né? muda, como já transforma dentro de quem tá aqui no lugar de paciente, né? Transforma um Muito. lugar de tipo assim, ó, não é que tem algo errado comigo, mas ela tá me dizendo que não consegue. É, é, Nossa, é. Mari, assim, a gente tá chegando no final, né? Chegou na nossa linha de chegada aqui. Eu poderia ficar 3, 4 horas contigo aqui na mesa do Ah, bar, no chimarrão, onde quiseres, tá? Eu quero que tu saiba amada. isso, mas eu Eu tenho um tempo a cumprir também. nesse tagarelice Tem. aqui. E eu queria saber se tu quer deixar uma mensagem, uma frase, um livro, uma série, ou não, tu quer dar um limite e dizer, chega, Hum. eu tenho que buscar minha filha na escola. Amada! Amei! Mas tu sabe que me programei para colocar um pouco mais porque olha que interessante, um pouco mais de conversa, porque não queria ficar e assim com esse limite tão rígido. Claro. Então eu tenho um tempo e olha que legal que eu fiz, Guri, é isso. Olha como a conversa foi. Ai, antes de eu responder, eu tenho que falar isso que brotou em mim. A gente estava falando, né, dessa questão de como o limite é importante. E eu não, hoje, agora, para finalizar a nossa conversa, eu não me preparei para o limite. Eu preparei para ficar um pouco mais. E isso é esse dinamismo. Ontem eu não podia, mas hoje eu posso. Isso, E no eu quis, flow. no flow, isso, né? Aprendendo do flow. Isso! Mas olha, adorei isso, né? Muito legal. Mas tem Leva esses assunto para movimentos. terapia. Tagarelar Boa, trazendo para as participantes temas para pera, terapia. boa, Adoro. ótimo, amada. Mas eu queria dizer uma coisa assim, para além disso, né? Eu tenho curtido muito, assim, uma questão importante que agora a gente falou, que me atravessa também e que tem feito parte, assim, dos meus processos internos, pessoais mesmo, que são as questões, assim, de parentalidade antirracista, Uhum, né? Então, uhum. se tu falou de um podcast, eu vou dizer dois, mas na verdade tem um que Tá. eu super indicaria sobre isso, que é o Parenta, que fala sobre parentalidade preta. Então eu tô ouvindo os Uh, episódios assim e tem sido muito legal ouvir, quer dizer, não só tenho livros que eu gosto de me nutrir disso como mulher branca, né? uhum, Eu uhum. gosto de poder ter a possibilidade de falar mais com as pessoas sobre isso e também de ensinar meus filhos Claro. sobre isso, É, como, né, ter isso um é lugar aí básico aqui. com esse cuidado assim as questões antirracistas, né? Então, eu acho que eu me lembrei disso, desse podcast, quando tu chamou a pergunta, assim, lembra de um podcast? Um outro que eu gosto muito, que chama Talvez Seja Isso. Eu não Aham. sei se tu já ouviu falar, mas Sim, é um podcast famoso, assim, as meninas são aqui do Rio Grande do Sul, sim. e elas falam muito sobre essa questão da conexão da mulher, né, com a sua intuição, com a sua mulher selvagem, com esse Elas falam muito feminino. da Clarissa Pinkola, né? Isso, do Do livro Mulheres que Mulheres Correm que com Correm Lobos. com os Lobos. É muito bom. Então, deixa eu dizer, eu ouvi muito do podcast delas quando eu estava nesse processo de transição de saída da graduação. Olha que simbólico, assim. Muito, Eu me muito. encontrei muita inspiração ali, muita conexão ali, e que eu não estava fazendo terapia, olha, né? Ah, Eu vivi esse processo sem terapia não, e tava só muito tu. inspirada nesses outros espaços que eu tô Que falando, que a gente bonito. estava falando. Como isso é É. humano e humilde. Isso. É. Humilde. Não, Então, nem fazer sempre uma só na terapia, né? transformação, fazer uma transformação dessa magnitude para mim, né? Sem estar em terapia. É claro que
Antes disso eu estava, né? Porque estava na Claro! pandemia e tal. Mas assim, não veio tão claro no meu processo terapêutico que eu queria sair da universidade. Não era isso que vinha na terapia, vinham outras coisas, Outras mas não coisas. isso. Tu queria Então, recuperar tua pele de foca, como diz a Clarissa Pinkola. exato, exatamente. Eu tinha sido roubada. É. E aí, só para fechar, um outro ponto, o último ponto que eu queria dar, né, e dizer para quem está nos escutando, assim, que é isso, essa conexão de como é que a gente está no lugar que a gente vive, né? Então, a gente está no Brasil. E muitas vezes ali nesse, eu queria chamar a atenção para essa coisa também, assim, a formação do psicólogo, que foi onde eu também encontrei um significado importante, assim, também é uma formação desconectada da realidade do seu povo. Nossa. E, Bah, cara, porra, porque a gente consome teóricos dos Estados Unidos, teóricos da Europa, teóricos de outros lugares, não, né? Então, bah, quem é que conversa com a nossa população a partir deste lugar, das demandas, das necessidades daqui. deste lugar, daqui? Então, que os profissionais da psicologia que estiverem me ouvindo também coloquem uma lente um pouco em cima disso, assim, meio que, tá, tem um monte de teoria, e eu lembro de criticar muito isso nas teorias do desenvolvimento, quando a gente vê teóricos homens, brancos, Ah, sim. cis, falando sobre o papel da mulher e da família, né? Vai tomar no cu, assim, Totalmente. Ai, teu cu, gente. É né? muito Quem é triste. isso? E aí poder fazer críticas sobre isso, porque onde é que tu estás atuando? Tu estás atuando no Brasil, Só aí já, né? onde, né, a maioria da população é negra, Sim. parda, né? Sim. Onde a maioria da população é muito marginalizada Aonde a de acordo fome com. existe. É, Porque passar fome é uma exato, coisa que não existe essa possibilidade, né? exato. De a gente imaginar uma pessoa passar fome e a gente viu a fome voltar assustadoramente nos últimos anos, aqui no Isso, Brasil. isso, exato, Quem é exato. o Então, psicólogo que está olhando para isso? quem é? Exato. E ter espaço para isso também, poder conversar com a sua prática, assim, né? Principalmente com a prática clínica, que às vezes é muito elitizada. Muito. Nossa, eu diria que a maior parte é, né? Porque hoje, Uhum, quem pode pagar uhum, terapia? uhum, Quantas uhum. pessoas a gente escuta fora, assim, dizendo, eu queria muito fazer terapia, mas eu não tenho como. Exato, onde a primeira, quando tem um endividamento, ou quando tem um mês que não se Ah, trabalhou tão bem quanto, a primeira coisa que se corta é a terapia. sem Porque por dúvida. óbvio, né, gente? Por Tu não vai óbvio. deixar de comer, alimentar os É, filhos, saúde, né? Remédio, não é brinquedo. É por isso que eu acho não. bem importante sim tu trazer isso. Eu quero deixar os dois episódios, o link deles aqui na nossa Tá. conversa e o teu perfil profissional para quem quiser te convidar, Isso. inclusive, para falar por aí, porque, né? Ótimo, para Fala, tagarelar. tagarela muito bem, obrigada. Mari, Amada. querida, foi um prazer Amei. inenarrável dizer o quanto é bom conversar contigo. Te ter aqui Ai, pertinho querida. mais uma vez, no meu sofá, na minha cadeira. Muito Seja muito boa. bem-vinda, Amei. sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou amar poder falar dos outras ideias de episódios. Olha, Pra a gente galera tá seguir. pedindo episódio número 2 de cada participante. As mulheres, algumas que participaram, estão Perfeito. pedindo. Eu vou pensar, eu já tô pensando em maneiras de voltar. Deixa pra mim que a gente Perfeito, volta. querida. Tá bom, meu amor, vou Minha aguardar. querida, um Obrigada. beijo, muito obrigada por tudo Hum, sempre, não só por hoje. amei. Um beijo, querida. Obrigada Fica também. com Deus. Tá Pessoal, um bom, meu beijo e bem. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.